bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Já notaram aqui quem a gente tem hoje na nossa aula? O Bartolomeu e o nosso amigo aqui que ainda não tem nome, mas nós vamos procurar um para batizar, né? Pessoal, então, segue aqui as nossas atividades, as páginas para você acompanhar. E sobre ciências nós vamos falar o ser humano, ossos, músculos do corpo humano, os sistemas do corpo humano. Tá super legal essa aula, né? Então fique agora com a tia Lu. Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Então a tia Bia já disse para vocês, né, que na nossa aula de ciência nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo humano. E temos aqui os nossos amigos, né, para poder compartilhar dessa aula conosco. Então vocês vão agora pegar o livro de ciências de vocês, vão abrir na página 140. Então nós vamos trabalhar essas páginas aqui de conteúdo e algumas outras de atividade que está sinalizada no seu cronograma, tá bom? Então acompanhe comigo. Na página 140 fala sobre o ser humano. Nós, seres humanos, pertencemos ao grupo dos animais. Como os outros animais, somos seres vivos, precisamos de alimento e podemos nos locomover. E para isso existem ciclos da vida, né? Ciclos e fases da vida. Todos nós passamos, né, pela lei natural, se passa por esses ciclos da vida. Então vamos conhecer quais são essas fases. Assim como todos os seres vivos, o ser humano passa por um ciclo de vida. Ele nasce, cresce, pode se reproduzir e morre, né? O crescimento do ser humano tem várias fases: infância, adolescência e fase adulta. Aí no livro a gente pode observar uma bebezinha de 5 meses, né? Ela está na sua fase de infância, e a criança também de 8 anos está na fase de infância. Quando ela, né, vai crescendo, ela vai passando de uma fase para outra, vai passando para a fase da adolescência, né? Vocês aí do quarto ano já ainda estão na fase da infância, né? Mas já caminhando aí para daqui a alguns anos chegar nessa fase da adolescência. E posteriormente a fase adulta, que é a fase que nós professores estamos, né? Os papais, as mamães, vocês. E mais uma partezinha aí do nosso livro que fala sobre reprodução e cuidados na primeira infância. A reprodução dos seres humanos se dá com a união das células reprodutoras feminina e masculina, formando a célula ovo, denominada zigoto. Antes de nascer, o bebê desenvolve-se dentro da barriga da mãe. É quando a mamãe fica grávida, né? Quando a mulher, ela pode ali reproduzir através da gestação. E aí aparecem essas fases que vocês estão vendo aí no nosso livro. À medida que o feto se desenvolve, da mesma forma, o útero da mãe vai aumentando de tamanho até o nascimento do bebê. E para que isso aconteça, né, é necessário aí, pela lei natural, 9 meses de gestação para isso acontecer. Lá na página 141, vamos ler aí comigo e acompanhar a leitura. Muitos filhotes de animais tornam-se independentes desde cedo, pois precisam caçar o próprio alimento. Já o ser humano, nos primeiros anos de vida, depende dos cuidados de outra pessoa para sobreviver. Quem seria essa pessoa? A Organização Mundial da Saúde recomenda que a alimentação humana seja exclusivamente de leite materno, pelo menos até os 6 meses de vida, pois ele contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento de uma criança nessa fase. Então é essencial, né, que nós, como seres mamíferos, essa é uma característica dos seres humanos, ser mamífero, por quê? Porque mamam, né, assim como outros animais. Então é necessário que a gente faça nessa primeira fase da infância essa introdução do leite materno, porque o leite materno traz todos os nutrientes que faz com que a criança possa se desenvolver, não só por fora, mas por dentro. Todo o seu organismo é dependente desse leite materno para que ele possa sobreviver. O leite materno contém nutrientes essenciais para o crescimento do bebê. Além disso, também protege contra algumas infecções e doenças.
é como se fosse uma vacina natural, né, para o corpo do bebê, protegendo ele aí de algumas infecções que possam ocorrer. Falando ainda sobre o corpo humano, para melhor estudar o corpo humano, costuma-se dividi-lo em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Então a gente tem no nosso livro, né, algumas imagens, temos aqui o Bartolomeu também, né, como que a gente divide o corpo humano. Cabeça, que é essa parte aqui, tronco, que é essa parte toda aqui do nosso tórax, e membros. Aí a gente tem os membros, que são os membros superiores e os membros inferiores, braços e pernas, tá bom? Os membros superiores são formados por braços, antebraços e mãos. Então, vamos observar aqui, ó, braço, antebraço e mão. Então, esse aqui, né, nós temos aqui os 2 braços que formam os membros superiores. Já os membros inferiores são formados por coxas, pernas e pé. Então, a gente tem coxa, perna e pé, né? Que a gente pode observar aí no nosso corpo, no nosso boneco aqui, o Bartolomeu, e nessa imagem aí do nosso livro, que vocês estão vendo aí, 2 crianças também aí, e as suas divisões em 3 partes: cabeça, tronco e membro. Lá na página 142, acompanha a leitura aí comigo. A estrutura óssea da cabeça é formada pela caixa craniana e pelos ossos da face. A caixa craniana protege o encéfalo. Este comanda o corpo, os movimentos, os sentidos e a inteligência. O pescoço liga a cabeça ao tronco. Nele ficam a faringe e a laringe. O tronco é formado pelo tórax ou peito e pelo abdômen ou barriga. O coração e os pulmões ficam no tórax. No abdômen são o estômago, o intestino, o fígado, os rins e outros órgãos. Então vamos observar aqui agora, então, nos nossos bonecos aqui que a gente tem aqui. Já mostrei aqui para vocês o Bartolomeu, né? Quais são as 3 partes do corpo humano: cabeça, tronco e membros. Aí a gente tem o crânio. O crânio é essa parte óssea aqui da nossa cabeça que a gente tem, né? Essa parte do osso duro aqui. E encéfalo é aquilo que vem lá dentro da nossa cabeça. Então agora a gente vai olhar a imagem de cá pra gente ver o encéfalo. Vou virar um tiquinho aqui, vocês possam acompanhar. Então aqui seria o crânio, o osso, né, que a gente tem, que é como se fosse uma caixa que protege o encéfalo, que é essa parte aqui que vocês estão vendo, que é o nosso cérebro, que comanda todos os sistemas do nosso corpo humano, né? E aqui também a gente tem os ossos da face, como vocês viram aí no livro, e as outras partes que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou virar aqui de novo. Olha, aqui a gente tem então o crânio, o encéfalo, os ossos da face e o pescoço. Esse aqui é o pescoço. Nosso pescoço é descoberto aqui, aparecendo aqui algumas veias, algumas artérias. E aí aqui a gente pode ver, né, a faringe, a laringe, que vem aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês esse esqueminha que está no livro de vocês, na página 142, vou mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente tem o abdômen, né, ou a barriga, tórax, barriga, o conjunto de tronco, a gente pode falar de abdômen também. Nesse caso aqui a gente tem aqui as glândulas mamárias, aqui são as costelas, né? Aí eu vou retirar essa parte aqui pra gente ver o que tem dentro do nosso corpo, né? Então vamos acompanhar aqui comigo. Aqui a gente tem os pulmões, que faz parte do tórax. Então, nosso corpo humano por dentro é assim, de todas as pessoas, crianças, adultas, né? Então, em fases de desenvolvimento, essa é a composição do corpo humano no seu interior. Então, a gente tem aqui o pulmão. Aqui, né, no nosso boneco, a gente tem dá pra gente fazer esse processo aqui para que vocês possam ver o que tem lá dentro. Então, eu tirei o pulmão aqui para que vocês possam ver aqui o outro órgão que é de fundamental importância pra gente, que é o coração. Então, esse aqui é o nosso coração, tá? Que fica embaixo do nosso pulmão.
Depois eu coloco o pulmão no lugar aqui de novo, só para mim acabar de mostrar para vocês. Aqui eu tenho o abdômen. No abdômen a gente tem o fígado, que é esse órgão maior aqui que a gente tem, né? Dentro do fígado aqui, pertinho do fígado aqui, se vocês observarem, tem um pontinho verdinho aqui, ó, que a gente chama de vesícula biliar, que é um órgão bem pequenininho, que é responsável por bombear o líquido para o nosso intestino. Na hora que a gente come alguma coisa, ele é responsável por bombear esse líquido que é responsável pela digestão dos alimentos que a gente ingere. Então a vesícula, ela bombeia esse líquido que chama bile, manda lá, passa pelo fígado e vai para o nosso intestino para ajudar na digestão. Então ela é pequenininha, mas é importante. Vou tirar o fígado aqui para que a gente possa ver lá atrás do fígado. Vou tirar aqui também, depois eu volto e falo o que é isso. Esse pretinho que a gente tem no cantinho aqui, tem um do lado de cá e tem um outro aqui no cantinho aqui. Esse aqui são os rins. Então a gente tem o rins esquerdo e o rins direito. Esse aqui que eu tirei aqui agora é o nosso estômago. Então a gente tem essa posição aqui, ó. O nosso estômago, né, que é desse jeitinho, ó, um atrás do outro, né? Cabe tudo dentro da barriga da gente. Então a gente tem aqui o nosso estômago, que é onde o alimento, né, que a gente come vai para o estômago e depois ele vai passar pelo intestino. A gente tem o intestino delgado e o intestino grosso, que é esse outro mais escurinho aqui. O intestino grosso, ele é responsável pela eliminação daquilo que o nosso corpo não precisa, para eliminar as coisas que a gente ingere, o alimento, o corpo absorve os nutrientes e aquilo que o corpo não precisa, a gente elimina através da urina e através das fezes. Então, vou colocar o pulmão aqui no lugar, de volta, né? Olha, é bem interessante, né? A gente imaginar que dentro do nosso corpo tem todas esses órgãos que são importantes, fundamentais para a nossa sobrevivência. Vocês podem comparar assim, ó, um pouquinho dessa imagem com a imagem que a gente tem aí no nosso livro, tá bom? Aí nós vamos passar um pouquinho, vamos lá para a página 145, que fala sobre os ossos e os músculos do corpo humano. Você já parou para pensar no que mantém o nosso corpo em pé? Pois é. Além dos ossos que sustentam o nosso corpo e protegem os órgãos internos, há também os músculos que preenchem o corpo humano e possibilitam os movimentos. Então, nesse esqueminha que a gente tem aqui, ó, a gente tem os ossos, que é aquilo que faz com que a gente permaneça em pé, mas para que os ossos possam se manter nesse formato, é necessário os músculos também. Aqui nesse outro desenho aqui, a gente tem um pedacinho aqui, ó, da perna aqui, ó, que seria a nossa coxa, que mostra como seria esses músculos. Então esse músculo, ele reveste, né, o nosso corpo, é como se fosse a carne que a gente tem no nosso corpo, formado por esses músculos aí. Os ossos são estruturas duras do corpo que em conjunto formam um esqueleto. Alguns ossos são longos, como os das clavículas, das costelas e dos membros. Então vamos observar aqui, ó. Dos membros são os braços e as pernas. Clavícula, vou virar aqui para vocês verem, o Bartolomeu, a perna dele aqui, vocês verem as costas dele aqui. Clavícula é esse osso aqui, ó, são esses ossos que a gente tem aqui, ó, que é a nossa coluna vertebral, né? Então, quando a gente fala de animais, que a gente fala de animais vertebrados, são todos os animais, todos os seres vivos compostos de coluna vertebral. E há também os pés e as mãos e os ossos chatos, como os do crânio e da face, que são esses ossos aqui que a gente também está observando aqui no Bartolomeu. A gente tem aqui os ossos do crânio, que é um osso mais achatado, e da face. Aqui esse buraco que a gente está vendo aqui é o nariz, e esses dois aqui que a gente está vendo é o lugar dos olhos.
ok? Então a gente pode comparar aí o nosso desenho com o nosso boneco aqui. Ossos do crânio, clavícula, que é essa parte aqui que a gente tem, como se fossem os nossos ombros, costelas, que é esse daqui, úmero é o nosso braço, vértebra, cada ossinho da nossa coluna vertebral, por isso que chama coluna vertebral, ulna são esses dois ossos que a gente tem aqui no antebraço, nessa parte aqui do nosso braço. Rádio é esse ossinho que vem aqui acompanhando o nosso dedão aqui, ó. Por isso que a gente fala rádio, é como se fosse uma anteninha ligada, né? Uma anteninha levantada do rádio. Fêmur, que é esse maior osso que a gente tem aqui no corpo humano, que é o osso da coxa. A patela, que é esse ossinho aqui, ó, que a gente tem, e no nosso joelho, quando a gente mexe, assim, parece ter uma bolinha, essa é a patela. E a fíbula, que é esse osso que a gente tem aqui na nossa canela, né, popularmente falando. Então, dá pra gente comparar o Bartolomeu com a imagem que a gente tem no livro aí e em nós mesmos, né? A gente pode ir observando aí esses mesmos ossos no nosso corpo. E as articulações? Qual a importância das articulações? Os ossos que formam o esqueleto estão ligados uns aos outros pelas articulações. A articulação é o encontro de dois ou mais ossos. Certas articulações possibilitam um movimento bastante amplo, outras propiciam movimentos menores, outras ainda praticamente não se mexem durante a vida. Por isso, as articulações se classificam em móveis, semimóveis e imóveis. As articulações dos ossos, dos braços e das pernas, por exemplo, fazem movimentos bem amplos, são articulações móveis. Então, ó, quando a gente faz esse movimento de mexer o braço, de mexer a mão, mexer o ombro, né? A gente pode dizer que essas são articulações móveis, por isso que a gente consegue realizar esses movimentos, né? As articulações dos ossos da coluna vertebral fazem movimentos menores que as dos ossos dos braços, das mãos e das pernas. São, portanto, articulações semimóveis. Então, ó, a gente faz esse movimento de agachar, de levantar, por causa da nossa coluna vertebral, que nos propiciam esse movimento, que nos façam com que a gente realize esse movimento. Mas existem também as articulações dos ossos da parte superior do crânio, que são unidas e não se movimentam. São articulações imóveis. Então, se a gente observar aqui no Bartolomeu, aqui, ó, como se fosse uma tampinha, né? E aqui a gente tem esses ossos aqui, ó. A gente consegue, né, mexer, ó, o nosso rosto, mas são articulações imóveis, quase, né, não se mexem aí. Entretanto, na parte inferior do crânio, temos a mandíbula, que é essa parte aqui, ó, da boca, ó, né? Mandíbula, cuja articulação é responsável pelos movimentos da boca. No interior dessa articulação, há discos de cartilagem bem próximos às orelhas, que facilitam o movimento. Então, no nosso corpo inteiro, a gente tem cartilagem. Então, quando a gente vê aqui, ó, na coluna vertebral, essas partezinhas mais transparentes, a gente chama isso aqui de cartilagem, né? Que é como se fosse um amortecedor entre um osso e outro para que ele não entre em atrito. A mesma coisa acontece no nosso joelho. O nosso joelho ele também tem a cartilagem que faz com que a gente possa se movimentar sem que os ossos entrem em atrito. Se não houvesse essa cartilagem, o que acontece? Muitas pessoas, quando vão chegando na fase adulta da terceira idade, elas têm problemas de osteoporose. Por quê? Que é o osso que vai entrando em atrito um com o outro e vai desgastando. Isso aí provoca, né, muitas dores nas pessoas, nas articulações, porque essa cartilagem já não existe mais ou está sendo, né, eliminada aos poucos aí. E falando um pouquinho sobre os músculos na página 147, sem os músculos não poderíamos movimentar o nosso corpo. A movimentação é muito importante, pois por meio dela podemos fazer coisas simples, nosso andar, sentar, praticar atividades físicas e engolir. Se não existisse o músculo, dificilmente a gente ia conseguir fazer isso. Então, não é só o osso é mais importante que o músculo, não, é um conjunto, né?
para que nós possamos nos sustentar, nos locomover, realizar todos os movimentos, a gente precisa desse conjunto de órgãos, músculos e ossos. Além dos músculos, os movimentos do nosso corpo dependem dos ossos. O esqueleto dá sustentação ao corpo e os músculos dão os movimentos. Então, se for esqueleto puro sem músculo, não movimenta. Para movimentar cerca de 200 ossos do nosso corpo, temos mais de 500 músculos recobrindo todo o esqueleto. A gente olha assim, a gente não imagina que a gente tem tantos ossos, mas temos sim mais de 200 ossos aí no nosso corpo humano. Cada pedacinho desse é contabilizado como um osso do corpo humano. Os músculos sobre os quais temos o controle, eles se movem, os braços, as pernas e outras partes do corpo. Então, ó, quando a gente faz esse movimento, o nosso cérebro está comandando esse movimento e a gente tem essa autonomia de movimentar esses músculos. Mas existem músculos também que não obedecem esse nosso comando. O músculo estriado, cardíaco, por exemplo, mantém o coração batendo constantemente dia e noite porque ele não necessita de um comando consciente para funcionar. Então, quando a gente tem o nosso coração aqui, ó, que a gente vê esse órgão, nada mais é que um músculo, né? E ele vai sendo bombeado, por isso que a gente escuta esse tic-tac do nosso coração. E isso é involuntário. A gente não precisa pensar para isso acontecer. Eu não preciso querer que o meu coração bata. Como eu falei, eu quero mexer no meu braço. Então, essa é uma vontade minha. Já o coração, não. Isso aqui é do nosso sistema. Ele não precisa do nosso comando para se movimentar. Bom? Quarto ano. Na página agora 150... a gente vai falar um pouquinho, bem brevemente, a gente não vai aprofundar tanto, bem brevemente sobre os sistemas do nosso corpo, aproveitando aqui os nossos amigos aqui conosco aqui. O corpo humano está o tempo todo trabalhando, mesmo enquanto você brinca, estuda, come ou dorme. Diferentes partes do seu corpo estão em atividade. As várias partes do nosso corpo precisam combinar suas funções para trabalhar em harmonia. O corpo humano está dividido em partes constituídas de outras partes menores e assim por diante. As partes que trabalham juntas para realizar uma mesma tarefa ou função formam conjuntos de órgãos conhecidos como sistema. Então, para que nós possamos nos locomover, nos alimentar, nos sustentar, é necessário esses sistemas e que eles precisam estar trabalhando em constante harmonia, né, para um bom desenvolvimento. Quando isso não acontece, aí surgem esses problemas de saúde que a gente tem que sempre estar indo nos médicos aí para poder fazer um monitoramento da saúde para ver se está tudo ok. Então, quais são os sistemas do corpo humano? Sistema locomotor, que é o sistema responsável pelo nosso movimento, né? Que é composto aí pelos músculos e os ossos e os membros superiores e os membros inferiores. Sistema digestório. Durante a digestão, os alimentos são quebrados em partes muito pequenas até que os organismos consigam absorver os nutrientes. Esse processo é realizado pelos órgãos do sistema digestório. Lembra que eu falei lá no início sobre a vesícula biliar? Então, aqui a gente tem os órgãos do sistema digestório juntamente com a faringe, laringe e a boca. Sistema respiratório. O próprio nome já diz, né? Para que serve o sistema respiratório? Não podemos viver sem ar. Pela respiração, nosso corpo retira gás oxigênio do ar e libera gás carbônico. Igual nós falamos lá no conteúdo que falou sobre as plantas, né? As plantas não respiram, então nós seres humanos também respiramos. Então a gente respira o gás oxigênio e libera o gás carbônico através do sistema respiratório, que é composto por esses órgãos aí do sistema que vocês estão vendo aí na imagem. O principal deles, o pulmão, tá bom? E tem o diafragma, os brônquios, tá bom? A faringe, que faz parte do sistema respiratório. A faringe do sistema respiratório e a laringe do sistema digestório. Na página 152, sistema cardiovascular. Sangue circula constantemente pelos vasos sanguíneos do sistema cardiovascular.
levando todas as partes do nosso corpo, o alimento e o gás oxigênio que necessitamos para viver. Então, o sistema cardiovascular é responsável pelo bombeamento do coração e todas essas veias que a gente vê no nosso corpo humano, ok? O sistema nervoso é o composto de encéfalo, medula espinhal e nervos. Então, a gente tem aqui, ó, o encéfalo, medula espinhal, como se fosse, né, um líquidozinho que tem na nossa coluna vertebral aqui. E os nervos, que seriam como se fossem os músculos que a gente tem que comanda o nosso corpo. O encéfalo comanda as funções do nosso corpo, como correr, respirar, ouvir, ver, falar. Então, tudo que a gente faz é comandado pelo encéfalo. A medula espinhal transmite e regula os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro. Já os nervos transmitem os impulsos e conectam o sistema nervoso. Falando sobre o sistema urinário, que é responsável por eliminar, né, essas substâncias tóxicas ao nosso corpo através da urina, que é composta pelo rins, uretres, bexiga. O rins está escondidinho aqui atrás, né? Tem um pedacinho aqui que eu já mostrei para você. E o sistema genital, nos testículos do sistema genital masculino e nos ovários do sistema genital feminino. São produzidas as células reprodutoras, os espermatozoides e os óvulos, respectivamente, para que ocorram as fases da vida, como a gente diz. Nasce, cresce, pode reproduzir e depois morrer. Então, para que isso aconteça, é necessário que todos esses sistemas do corpo humano estejam trabalhando em perfeita harmonia. Agora a gente vai fazer algumas atividades para colocar em prática aquilo que nós acabamos de discutir nessa aula tão interessante. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Beijo para vocês. Tchau, tchau.